Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Fernandes, eu sou professor de física e eu trabalho com aulas particulares aí para cursos da área de engenharia e outros cursos também da área de exatas, tá? Vim aqui resolver com vocês esse mapa, pelo menos um trecho dele, para fazer uma divulgação aí do meu trabalho e mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona a minha consultoria e o meu atendimento aí, tá? Basicamente, pessoal, eu trabalho como se fosse uma espécie de consultor acadêmico. Eu geralmente faço um acompanhamento dos alunos durante toda a disciplina, tá certo? E aí, esse trabalho ele é feito enviando aulas particulares que podem ser da própria disciplina, de um tópico específico, ou mesmo de uma atividade específica, conforme essa que vocês vão ver aqui, tá? Pessoal, eu só não mando atividades prontas, beleza? Então eu não vou mandar mapa pronto para ninguém, atividade de estudo pronta para ninguém, tá? Eu trabalho com aulas mesmo particulares e essas aulas elas são semelhantes a essa que vocês vão ver aqui, tá? Então eu vou resolver um trecho aqui desse mapa para que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho e se vocês tiverem interesse, façam contato comigo, os meus contatos estão aqui no descritivo do vídeo. Bom, vamos lá, sem enrolação então, tá? Aqui na questão número 1, etapa 1 aqui, né, tem todo um contexto dela aqui, mas a grosso modo foi submetido, um corpo de prova foi submetido a alguns testes ali, né? Então um corpo de prova de aço, ó, tá? Para o ensaio do aço, né, foi utilizado um corpo de prova de uma liga metálica, né, com diâmetro de 11,8 milímetros, ó, diâmetro 11,8 milímetros e comprimento de 50 milímetros, tá? Então ele foi submetido a um ensaio de tração até a ruptura dele. Aí foram nos informados alguns dados aqui, né, esses dados eles estão na tabela aqui, beleza? E na primeira parte aqui, ó, na primeira questão, é para a gente construir um gráfico de tensão e deformação, para que a gente verifique alguns limites aqui, tensão de escoamento e tudo mais. Nós vamos falando sobre isso aqui. Pessoal, resolução lenta e devagar, tá? O mapa está bem extenso, bem amplo, esse vídeo vai demorar um pouco, mas tudo bem, vamos com calma aí, reservem um tempo bom para isso. Pessoal, então eu vou começar aqui, primeiramente, tirando alguns dados do problema para mostrar para vocês. Ó. Deixei mais ou menos um esquema aqui para vocês irem construindo ali. Então, ó, coloquei aqui dados do corpo de prova. O diâmetro fornecido foi 11,8 milímetros e o comprimento 50 milímetros aqui, tá? Ele quer, pessoal, que a gente faça um gráfico, tá, de tensão por deformação, beleza? Só que aí, pessoal, esse gráfico ele não vai ser obtido diretamente dos dados da tabela aqui. Nós vamos ter que fazer alguns cálculos para poder chegar nesse gráfico, tá? Então, algumas informações que eu já deixei aqui, ó, essas equações elas vieram do livro de vocês, tá certo? Então, assim, seria interessante vocês colocarem esses textos aqui no modelo que vocês vão criar aí, não sei se vocês vão fazer no Word ou à mão, tá? Mas alguns trechos aí vão ter que ser feitos de forma digital, né? Principalmente o gráfico aqui. Mas vamos lá. Pessoal, o valor da deformação, então nós temos que fazer o gráfico, né? Tensão e deformação. Eu vou começar pela deformação primeiro, tá? Então a deformação ela pode ser determinada por uma equaçãozinha, que é uma razão entre o alongamento e o comprimento inicial do corpo. Lembrando que ele foi submetido a um ensaio de tração e esse corpo ele vai ser alongado. Tudo bem, pessoal? Então, ó, de acordo com a equação que nós temos ali, tá? O valor dessa deformação ele é dado por essa letra aqui, ó, epsilon, tá? E aí nós temos aqui que é um delta dividido por L0. O delta, pessoal, na equação, ele representa o alongamento, tá certo? O alongamento do corpo aí durante o ensaio, tá? Desculpa a letra aí, gente, mas isso aqui não é o foco, né? E aí, pessoal, o L0 seria o comprimento inicial do corpo aqui, ó, tá? Então, o comprimento inicial dele, conforme vocês estão vendo ali, é 50 milímetros, tudo bem? E aí, pessoal, ó, nós também temos uma equação para calcular o valor da tensão. Então, nós temos que fazer esses cálculos antes para poder gerar o gráfico. A tensão, pessoal, ela é representada por essa letra sigma aqui, beleza? E ela é, por definição ali do livro, a razão entre a carga, tá, pessoal? A carga é representada pela letra P, tá certo? Então, aqui é carga. Pessoal, essa carga aqui nada mais é do que uma força, beleza? E ela é dada em newtons aqui, ó, tá? Dividido pela área. Tá certo? A área da seção transversal. Nós não temos, ele forneceu o diâmetro, então nós vamos ter que calcular aqui então. Então, área, tá, da seção transversal. Eu vou colocar ST aqui para dar uma abreviada. Pessoal, essa área aqui ela é medida em metros quadrados no sistema internacional, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, para poder gerar esse gráfico é calcular essa área efetivamente, tudo bem? Como é que a gente calcula o valor de área de uma figura circular se nós temos o diâmetro, pessoal? Ela é dada por π vezes o raio elevado ao quadrado, tá?
Como a gente sabe que o diâmetro, aliás, o raio é o diâmetro dividido por 2, né? Eu vou colocar aqui, ó, π d sobre 2 elevado ao quadrado. Façam junto comigo esses cálculos, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui, ó, π, eu estou usando o π da calculadora, tá? Não estou usando só o π, que é 3,14, eu estou pegando o π da calculadora direto, tá? Então, isso aqui que multiplica, ó, o nosso diâmetro 11,8 milímetros, beleza? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 11,8 vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? Isso aqui sobre 2 e elevado ao quadrado. Tá? Pessoal, se vocês fizerem esses cálculos aqui na calculadora científica, o meu aqui deu aproximadamente 109,35 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Metros quadrados. E pessoal, 10 elevado a menos 6, tá? A gente pode chamá-lo de milímetro quadrado, beleza? Então, essa nossa área da seção transversal, ou A0 aqui, ela deu 109,35, tá, milímetros quadrados. Tudo bem? Então vamos conservar essa informação aqui, que nós vamos precisar dela já já, tá? Agora, pessoal, ó, de posse dessas informações, eu vou criar uma planilha no Excel para que a gente possa gerar esse gráfico, e eu vou fazer os cálculos na planilha do Excel, senão a gente teria que fazer um monte de coisas aqui. Eu já deixei uma mais ou menos no jeito aqui, tá? Então, olha só o que eu fiz aqui, pessoal, nessa planilha, ó. Na linha de cima, eu coloquei aqui a nossa área, tá certo? Essa área aqui, ó, ela está em milímetros quadrados, beleza? Eu já deixei o valor dela aqui, ó, 109,35, e o L0, que é o comprimento, é 50 milímetros. Tudo bem, gente? Beleza? Aí a carga que eu coloquei aqui, ó, é a mesma carga que foi fornecida na tabela. Vocês vão ter que digitar uma por uma aí, toma cuidado para não pular nenhuma delas. Tá certo, gente? E aí, pessoal, ó, essa carga aqui que foi fornecida na tabela, ela tá em quilonewtons, tá? Mas seria interessante que a gente utilizasse ela em newtons para ficar dentro das medidas ali do nosso sistema, beleza? Então, eu pulei uma aqui e eu vou colocar uma formulazinha aqui para a gente calcular, é só multiplicar por 1000, né? Então vamos colocar aqui, ó, igual, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, ó, essa célula, beleza? Com um asterisco, né, para multiplicar 1000. E fecho, aperto Enter. Isso aqui ficou 0, né? Mas eu vou clicar aqui do ladinho só para eu poder copiar a fórmula em todas as etapas, ó. Beleza? Então, foi simplesmente todos os valores multiplicados por 1000 aqui, tá? Aí, pessoal, ó, vamos colocar o valor do alongamento aqui, beleza? O alongamento que ele forneceu ali na tabela pra gente, né? Que é essa letra delta, ó, em milímetros, tá bom? Então eu só copiei esses valores, coloquei todos eles aqui, tá? E aí, então, nós vamos primeiramente fazer o nosso primeiro cálculo aqui, ó. Vamos calcular o valor da deformação, tá? Conforme vocês viram aqui, ó, deformação é o valor do alongamento, tá? Dividido pelo comprimento inicial. Tudo bem, gente? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu coloquei a deformação primeiro, porque na hora de gerar o gráfico, o Excel ele vai considerar esse eixo aqui como sendo x e esse eixo como y. É a prioridade que ele dá, tá? Então, por isso eu estou calculando o alongamento primeiro. Aliás, a deformação primeiro. Então, a deformação ela vai ficar no eixo x aqui e a tensão ela vai ficar no eixo y, tá? Então, vamos lá, ó, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Então, basicamente pessoal, o alongamento, né, dividido pelo valor do comprimento L0 aqui, ó, tá bom? Então, alongamento dividido pelo valor do comprimento, tá? Então, eu vou colocar aqui um igual, tá certo? Aí eu vou colocar, pessoal, essa célula dividida, uma barra, né, sobre o comprimento, que é essa daqui, ó. Só que aí, pessoal, o que acontece? Todas essas de baixo aqui, elas vão ser divididas por esse comprimento. Então, aqui no Excel, eu preciso travar essa célula, senão vai dar problema pra gente aqui, ó. Como é que eu travo? Eu venho aqui, ó, antes do D1, tá? E eu vou colocar um sifão, aquele sifão do dinheiro. Então, eu coloco antes do D e depois do D. Então, eu garanto que todas as células vão ser divididas por essa daqui, ó, na hora de fazer a cópia da fórmula, tá? Aperto Enter. Então, ó, observem aqui, ó, ela está sendo dividida por D1, né? Eu tenho que dividir todo mundo por esse 50 aqui, ó. Então, eu clico aqui e arrasto, ó, tá? E aí ele já veio aqui e fez a divisão. Se vocês olharem, ó, dá uma olhada, todo mundo está sendo dividido por D1, ó. Então, eu travei a célula D1 aqui para nossa divisão. Tá certo, gente?
E agora faltou a gente calcular o valor da nossa tensão aqui, ó. Tá? Então, a tensão ela vai ser carga dividido pela nossa área aqui, tá bom, gente? Então, vamos pegar aqui a carga, essa daqui, dividido pela nossa área, que foi o 109,35 aqui, ó, tá? Então, vou fazer o mesmo esquema, eu vou colocar um igual, vou clicar nessa primeira célula, que é a carga, sobre o valor da nossa área, ó, essa daqui, beleza? E aí eu vou travar a nossa célula B1 aqui, ó, tá bom? Travar aqui e eu vou travar ela aqui, tá? E aperto o Enter, ela ficou 0 aqui. E aí a hora que eu pegar e dividir todo mundo aqui, ó, arrastar essa célula, tá? Então aqui eu já tenho o valor da nossa tensão, beleza? Dividido aqui todo mundo pela célula B1, ó, tá? Eu vou fazer então o nosso gráfico, tá? Então, ó, para a gente fazer o gráfico, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar essas duas colunas aqui, ó, não vou colocar nem o nome dos eixos, tá? Só os valores, beleza? Então eu vou clicar e trazer ela até aqui embaixo, tá bom? E aí, pessoal, eu vou vir aqui, ó, em inserir, tá? E o gráfico que eu vou colocar é esse gráfico aqui, pessoal, ó, dispersão, tá bom? Esse gráfico vai gerar pra gente prontinho aí a tensão versus deformação. Então eu vou clicar aqui, eu não sei como é que é a versão do Excel de vocês, talvez seja um pouquinho diferente da minha, tá? Mas tem isso aí com certeza em algum lugar. Ó, eu vou pegar essa aqui com linhas suaves aqui, tá? E eu vou clicar aqui, ó. Beleza, o gráfico já está gerado, ó. É bem fácil, bem tranquilo, tá? E aí a gente só precisa, na verdade, dar uma mexida nesse gráfico aqui, se vocês quiserem, para que a gente possa colocar lá. Então, ó, aqui estão todos os valores das nossas tensões, tá bom? E aqui estão todos os valores das nossas deformações aqui, ó.